Olá pessoal, tudo jóia? Sou o professor Paulo, eu ministro aula na Universidade Unimetrocamp, aqui em Campinas, e primeiramente quero agradecer a todos essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho sobre esse conteúdo tão interessante, tão atual, né? E que também vai permear e vai atravessar aí o nosso futuro aí de uma forma muito interessante. E aí um pouquinho disso que eu gostaria de falar com vocês sobre a indústria 4.0, onde a gente vai poder pensar e refletir, né? Principalmente refletir um pouco sobre a nossa carreira, independente da nossa área. Se a gente vai trabalhar na indústria, se a gente vai trabalhar na área de serviço, né? Na área de comunicação. Então, independente disso, a gente precisa refletir um pouco como que vai ser, né, esse nosso futuro, o que está acontecendo hoje. Claro que muitos aí já enxergam isso, vocês vão perceber em cada ponto que a gente for falando aqui, realmente a gente vai ter uma percepção do que já existe, do que a gente já faz, conforme os exemplos que eu for passando para vocês, tudo. Então, vai ser bem interessante para a gente refletir e para a gente poder, talvez, iniciar um planejamento ou replanejar a nossa carreira, saber o que a gente precisa para que realmente a gente tenha sucesso e que a gente tenha realmente um retorno sobre aquilo que a gente investe, né? Principalmente sobre a nossa vida profissional, sobre o que a gente vai fazer, sobre o que a gente vai vivenciar e trabalhar nesse período aí, né? Nosso grande período aí da nossa vida profissional. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0, né? Por que estamos no 4.0? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente vai pensar aqui. 4.0, a indústria 4.0, a gente avançando aqui. Então, aqui vou até fazer uma leitura rápida, é um conceito que engloba a automação e tecnologia da informação, além das principais inovações tecnológicas desses campos. O que significa isso? Então, toda essa tecnologia que a gente vem usufruindo, consumindo, né? Toda essa facilidade, onde hoje a gente pode fazer uma compra pelo nosso celular, né? Fazer um pedido de um produto, de um alimento, enfim. Toda essa tecnologia que nós temos, né? E que usamos, isso também está incorporado dentro das indústrias. Em que sentido? Vou dar um exemplo bem legal. Quando você faz uma compra no supermercado e o seu produto passa no caixa, o nome certo disso é checkout, né? A gente passa o produto lá, a atendente ou nos caixas automáticos, é passado o produto, isso é registrado e dá baixa no estoque do supermercado e esse relatório, esses dados vão até o fabricante e ele tem o monitoramento na hora, just in time, olha um terminho que mais para frente aí, né, ou vocês já estão familiarizados com esse termo, vocês vão começar a saber o que significa isso. No momento exato da venda, a indústria, né, o fabricante, ele já sabe que foi vendido aquele produto. Então significa que ele sabe quanto foi vendido, em que hora, em que minuto foi vendido esse produto. E aí, com esse controle, sabendo do estoque desse seu parceiro, né, dessa loja, desse varejo, desse supermercado, o que acontece? Ele sabe o quanto produzir para fazer a entrega. Então, exemplo, né, vou dar um exemplo da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola ela tem esse seu sistema integrado com os varejos, com as lojas, e aí o que acontece? No momento que faz a venda, ele descobre quanto vendeu e aí ele consegue fazer uma previsão de quanto produzir para abastecer essas lojas. Então, diferente de 20, 30 anos atrás, que era um cálculo médio, aproximado, feito a lápis, né? Claro, né, eu falo feito a lápis, mas não tinha essa tecnologia, essa integração do software, né, do varejo com o software da fábrica para saber o quanto está produzindo. Isso gera o que para uma fábrica, né, para uma indústria? Isso gera redução de custo, porque eu produzo apenas o necessário, não preciso gerar um estoque, né? Eu não preciso depender de uma previsão que talvez não seja a real, o que vai acontecer.
eu consigo gerar histórico e aí eu consigo produzir o suficiente para o mercado onde eu quero atuar. O que é um mercado? Isso é interessante a gente falar. De uma forma bem simples, é a quantidade de pessoas que compram o produto que a gente produz, né? Pensando no lado da indústria, né? Do fabricante. Então, qual é o tamanho do mercado? Então, eu tendo esses dados, né? Essas informações de venda, até mesmo saindo do checkout, ó, agora você já sabe o que é checkout, tendo essa informação e tendo todo um levantamento, um histórico, né? De um período, né? De 3, 4, 5, 10 anos atrás, eu consigo ter um número mais real do quanto eu preciso produzir para abastecer esse mercado, para realmente entregar o meu produto para os meus consumidores, né, ou para os meus clientes, né? Então isso é interessante a gente pensar. Mas para chegar até o 4.0, essa revolução, né, essa revolução que é uma revolução digital, uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo nesses últimos, desde a década de 90, né, quando começou realmente a internet aqui no Brasil, 94, 95, quando começou a popularizar, né, nos Estados Unidos, na Europa um pouquinho antes. Quando começou toda essa tecnologia, nós começamos a receber, começou a ter essa revolução também dentro da indústria. Então, como é que foi essa história? Só para vocês entenderem. Então, a indústria... Agora eu vou ficar aqui atrás, gente. Eu vou colocar só a tela da imagem aqui. A indústria 1.0, né, foi o início, 1784, né? A gente pode falar que foi no momento que começou realmente a ideia da produção em série, né? Quando os artesãos, né, os produtores começaram a fazer em série e aí começou a ter a primeira tecnologia que facilitou essa produção em série, né? Que foi a era do vapor, né? Então começou a ter um combustível aí para funcionar as máquinas e aí em função disso nós tivemos, né, a primeira revolução industrial aí, onde começou a ter essa produção em série, uma mecanização, né, da produção. Um filme muito legal que a gente pode ver isso, né, que mistura toda essa ideia de 1.0, 2.0, 3.0 aí, até 2.0, vai, mostra aí muito no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Se vocês quiserem, tiverem a oportunidade, assistam que vocês vão ver um pouquinho, uma forma mais artística e muito bem feita, muito bonita, que o Charlie Chaplin fez, né? Depois, a partir de 1870, a indústria, né, teve uma segunda revolução, a Revolução 2.0, que daí quando veio a tecnologia da eletricidade, combustão, né, a gente pode aí levantar a bandeira aí dos carros, né, do combustível, né, e aí a produção, né, começou a tomar e toda uma evolução na estrutura e nos processos da indústria, a gente começou a ver a produção em série, a famosa linha de montagem, né? E aí a gente vê tempos depois o Henry Ford, né, onde ele profissionalizou essa ideia, né, de produção, e aí ele que levantou um pouco a bandeira aí, né, até chegando próximo à indústria 3.0, onde aquela linha de montagem tradicional, onde as pessoas ficam na mesa, né, na esteira ali, e cada um monta uma parte, né, de um produto final, né. O exemplo do filme Charlie Chaplin é exatamente isso, né. A partir de 1969, e foi um ano onde a internet ali começou realmente a nascer, né? A tecnologia que a gente conhece com a internet, com os computadores, os eletrônicos em geral, começou a se popularizar. Olha como demorou, né, para a internet se popularizar no mundo, né? Na década de 90 realmente começou esse boom da internet, né? Mas olha o quanto tempo já existe, né? Essa tecnologia que a gente usa hoje constantemente e está dentro do nosso dia a dia, né? Feito isso em 69, outro dado muito legal, né, de 69, né, o homem chegou a primeira vez na Lua, né, pisou na Lua, tudo.
Começa a automação e aí começou realmente uma certa robotização das indústrias, né? Então, toyotismo, vocês vão ver isso, né, mais para frente, ou se vocês já conhecem. Então, quer dizer, a máquina, né, automatizada, robotizada, começou realmente a interagir, estar dentro das indústrias. E aí, a partir do momento que começou, né, que hoje nós estamos vivendo, a gente pode falar década de 90, um pouquinho mais para frente, tudo, começou a ter a inteligência artificial ser desenvolvida, né? O que significa aí, né? Ter essas redes, como eu contei para vocês, né? Onde eu passo o produto no checkout, lá no caixa do supermercado, chego até e aí essa informação chega até a fábrica e robôs tomam a decisão de iniciar a produção porque eles sabem que o estoque da loja, né, desse supermercado, até o próprio estoque da indústria está baixo, ele mesmo adequa, ele já calcula a quantidade que vai produzir e a única coisa que ele passa para o homem é, olha, eu preciso de tanto matéria-prima, X, Y, Z e faz a entrega. Exemplo, alguns galpões de logístico, já não entra mais nenhuma pessoa dentro do galpão, que é tudo robotizado, né? Então, os caminhãozinhos, né? Os tratores, enfim, né? Até enfim, então assim, já é tudo automático, né? Então, olha que interessante, né, que a gente tem aí. Então, seguindo essa história, a indústria 4.0, vou voltar aqui para mim, gente, legal, voltei. Então, a indústria 4.0 significa o quê? Realmente é a automatização, é a robotização da indústria. A gente vai falar aqui que talvez alguns tenham algum questionamento sobre o quê? Ah, mas isso vai tirar o emprego do chão de fábrica, né, de quem está ali na indústria. Muito pelo contrário. Na verdade, serão atualizadas as vagas, né, de emprego, os empregos, né, as atividades. E é isso que a gente vai falar também nesta parte, né? Então, seguindo com isso, então vamos falar sobre os princípios da indústria 4.0, né? Basicamente são 6. Então, assim, como eu falei para vocês, já que o próprio robô, né, ele tem as informações na hora da saída de uma venda e ele começa a fazer a produção, então em tempo real ele faz a produção, tudo acontece no momento que, teoricamente, lá na ponta, né, de toda essa cadeia de produção, gerou a venda, gera a produção do produto para repor esse produto na prateleira, na gôndola do mercado. A virtualização, o que é isso? Eu não preciso estar na fábrica. Hoje, com aqueles óculos virtuais, tudo, né, e com toda a tecnologia que existe dentro das máquinas, eu em qualquer lugar do mundo eu posso fazer a configuração da máquina e a atualização, tudo sem estar presente na indústria, né? Então isso é a virtualização. Descentralização, a decisão não está apenas no alto escalão, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, existe uma automatização dessas decisões em função desses dados, chegando ao ponto do próprio robô de tomar decisão sobre o que vai produzir e como organizar a fábrica, né? Que daí a gente vai falar aí no quinto ponto, como organizar a fábrica para essa produção ser mais otimizada, mais rápida e e com menor custo. Orientação a serviços, o que significa? Já que a produção é automática, é robotizada, então a prestação de serviço começa a aumentar. Então, dentro da indústria, a manutenção da máquina, né, é preciso ser feito pelo homem, não é um outro robô que vai fazer a manutenção dela, mas o robô vai avisar, eu preciso de tal manutenção, né? Eu vou precisar parar em tal hora para fazer para vocês me atualizarem. E aí eu preciso da pessoa para chegar lá. Então, a prestação de serviço em volta da fábrica é onde vai ter a maior quantidade de
humano, né, de vagas para atender a essa fábrica robotizada. Modularidade, como eu falei, a fábrica vai ser mais flexível. Então, conforme a necessidade de dados que eu recebo do meu consumidor, o que, que eu faço? A própria fábrica, dentro de uma decisão, de um planejamento, eu consigo modular, quer dizer, organizar a fábrica da melhor forma possível para entregar esse produto, né? Interoperabilidade, que significa isso, né? Mesma coisa, fazendo um resumo de tudo, né? É automatizada a operação da máquina, né? Então isso daí gera toda uma facilidade no momento de você operar e organizar a fábrica, né? Então as decisões, né, de quanto produzir, de que matéria-prima precisa comprar, isso vai chegar ao ponto que vai ser tudo automatizado. O próprio robô, vamos colocar desta forma, vai até, né, vai mandar um relatório para o fornecedor para saber o que entregar. Então, assim, automatização completa vai chegar nisso. Porém, como está no quarto item aí, né, orientação a serviço significa o quê? A prestação de serviço vai ser o nosso trabalho, né? O humano vai trabalhar nesse ponto. Então, eu posso falar também, pensando um pouquinho sobre como é que vai ser o movimento das fábricas e como elas estão se desenvolvendo. Então, o homem vai ser mais voltado à criatividade, né? Desenvolvendo de novos produtos, né? Melhoria em todo esse processo, no desenvolvimento de novos softwares, né? Então, principalmente nós trabalharemos pela criatividade, inserir sempre algo melhor para a nossa sociedade, novos produtos que melhor vai nos atender. Então, a gente vai estar mais na parte, né, da criação do que realmente na operação, né? Tem um vídeo da Lego contando a história que o principal setor da Lego realmente é criar novos brinquedos, né? Criar novas situações dentro de todo o universo que o Lego tem. E a fábrica, ela é totalmente automatizada, não tem ninguém produzindo as pecinhas, né? Os tijolinhos da Lego. Então, o grande ponto que a Lego tem é o quê? Profissionais de criação de novos brinquedos e principalmente profissionais que divulgam a parte educacional que a Lego pode trazer. Olha que interessante. Então, nas faculdades, né, a orientação nossa com a indústria criativa, a economia criativa, isso vocês pesquisem isso, né? Eu não tenho um tempo suficiente para falar disso. Economia colaborativa. Então, são três termos aí que é muito interessante vocês pesquisarem. Hoje, né, e é uma bandeira que nós da Unimetrocamp trabalhamos, é o quê? É trabalhar na criatividade, né, do nosso aluno na vida profissional dele. Ele realmente desenvolver novas práticas, novos produtos, facilitar a vida da nossa sociedade, independente da área, né? Eu sou formado na área de comunicação, sou formado em marketing, né? Tenho aí uma pós em planejamento, tudo, e já faz 20 anos que eu trabalho na área, apesar que sou super novo, né? Nem parece, olha que beleza, né? Mas assim, quando eu iniciei, né, mesmo trabalhando na área de comunicação, o nosso trabalho era muito voltado ao operacional. Então, pensando em gráfica, em produção. Hoje eu já penso mais na estratégia. Não que eu evoluí, né, no meu trabalho, mas aquele trabalho que eu fazia antes é tão automatizado, tão robotizado, que hoje eu já penso mais no planejamento, na criatividade, né? O que eu tinha que dispor de tempo, né? Porque não existiam as tecnologias, hoje nós temos, então a gente pensa no lado mais criativo, que realmente entregue ao nosso cliente uma palavrinha chamada valor. Valor não significa dinheiro, valor significa aquilo que aquele produto, ou aquele serviço, ou aquela situação que a gente recebe tem de importância na nossa vida. O quanto isso é importante? Então, exemplo, eu amo cinema, né? Só para vocês terem um exemplo. Então, quanto melhor o cinema for, melhor ele me entregar, eu não vou importar muito de pagar um pouquinho mais caro. Estou morrendo de saudade no cinema, que em função da nossa, do que está acontecendo, né? Nós estamos proibidos. Agora está voltando, né? Quem sabe
né? Mais umas 2 semanas eu volte a matar a minha saudade. E os produtos também, né? A gente pode ver no setor industrial do entretenimento, dos videogames, o quanto evoluiu, né? O quanto as empresas pensam mais na parte criativa, né? Dos jogos, na interação e a parte tecnológica, né? A parte de produção é totalmente automatizada. Então hoje tem muito mais produtoras, né, de jogos do que realmente de videogames, né? A gente tem poucas marcas, né? Por quê? Porque o profissional que estava dentro da fábrica fazendo videogame, né? Pensando no Atari, Master System, Mega Drive, esses profissionais não, eles estão dentro de estúdios prestando serviço para esses fabricantes. Olha que interessante. Então vamos avançar aqui, ó. Então, gente, quais são os principais desafios que a gente precisa ter, tá? Os principais desafios quando a gente fala na indústria 4.0 é o quê? As empresas precisam formar profissionais e qualificar, né, de uma forma que os profissionais sejam os profissionais que saibam planejar, que saibam gerenciar. Então, por isso que nós, né, dentro da Unimetro Camp, nós como professores, né, técnicos, os tecnólogos, tudo, nós preparamos principalmente o profissional, não só a parte técnica, a fazer o ofício, né, o trabalho, mas pensar em como desenvolver aquilo, como administrar, né, independente da área, né, a operação, como fazer essa gestão. Gestão significa o quê? Não é apenas fazer, mas é como é que eu vou trabalhar a minha equipe, como é que eu vou trabalhar toda a minha estrutura para que ela realmente entregue valores aos meus clientes, né? Então, por isso que aqui fala. Então, outra coisa, criatividade, como eu venho falando, proatividade. Hoje você tem autonomia nas empresas. O que é autonomia? Você desenvolver a melhor forma para entregar, né, o seu serviço dentro da empresa da melhor forma possível, né? Outras áreas que estão entrando num grande crescimento em função disso, da tecnologia, é a logística e a telecomunicações. Logística por quê? Gente, nesse período aí de 9 meses que nós estamos em isolamento, gente, a logística foi a que mais cresceu, porque tudo a gente pediu de que forma? Online, trazendo para nossa casa. Então as fábricas, as lojas tiveram que se adaptar, contratar profissionais para fazer essa entrega, né? E a telecomunicação, a telecomunicação, se não existir, não existe internet. Então significa o quê? Olha a evolução que teve nos equipamentos para que a internet acontecesse, para que essa comunicação entre o supermercado e o fabricante e a indústria acontecesse, a prestação de serviço. Então, tudo isso é comunicação. Vocês estão percebendo as áreas que estão crescendo? E assim, todas as áreas estão crescendo. Área da saúde, farmacêutica, né, indústria farmacêutica, logística principalmente, em função de tudo é feito, né, as entregas, então cresceu muito, né? Então, só que assim, os trabalhos tradicionais, né, eles estão diminuindo por causa dessa robotização, dessa automatização, mas estão nascendo novos ofícios, novos tipos de trabalho, né? E uma coisa que eu vou falar para a gente ir já na nossa reta final aqui, que é só um momento aqui, né? Acho que esses 30, 40 minutos que a gente está falando é só para aguçar a importância disso, independente da área que você for atuar. Então, é importante a gente pensar no quê? Quando a gente fala de indústria 4.0 e dessa nova, dessa revolução, né, que nós estamos tendo da revolução indústria 4.0, revolução digital, tudo isso daí. O mercado, dependendo da área que você for escolher, você precisa saber um pouco de tecnologia. Então, se a gente falar o que é Big Data, imagina quanto de informação que esse mundo não gera em função de resultado de vendas, de o que eu quero, o que a população quer, tudo. Então, essa quantidade de informações, então, uma das áreas que está crescendo muito é o cientista de dados. Então, assim, talvez com todos os profissionais, além de ter a sua formação, vai precisar ser um pouco cientista de dados também, para pegar essas informações e saber fazer a gestão e buscar as oportunidades de mercado, né? Então aqui,
que é IoT? É uma internet das coisas, né? Então, assim, eu posso controlar a minha casa inteira pelo meu celular. Então, os equipamentos, a tecnologia, né? Oferecendo e fazendo as coisas para mim, né? De uma forma automática. Então, aquele desenho animado super antigo, The Jacksons, né? Tudo automático, os robôs, a gente está começando a viver isso. E aí é o IoT em qualquer área. Já existiu situações onde o médico fez uma cirurgia, ele estava na Inglaterra e o paciente estava nos Estados Unidos, ou invertido, agora eu não me lembro. Em função da tecnologia, o robô, né, por intermédio do médico, fez a cirurgia. Olha que interessante. Então, assim, todas as áreas estão crescendo, né, dentro dessa revolução industrial, dentro da automatização, robotização. Então, nós, profissionais, independente da área, mas a área de engenharia, né, cresce muito, engenharia de produção, né, engenharia da computação, né, então, estão crescendo muito. Mas todas as áreas vão precisar saber fazer, né, saber entender essa área tecnológica para se atualizar e fazer o seu serviço, né? Olha que interessante. E aí um lado que está acontecendo é a prestação de serviço. Então, o robô precisa de alguém que faça a programação para ele realmente desenvolver a sua atividade. O robô desenvolver a atividade. Então, precisa de um programador, mas também precisa de um profissional da área, exemplo, o setor farmacêutico. Então, precisa de um farmacêutico para falar como que o robô deve trabalhar para produzir este remédio. Olha o cientista ali também. Então, e aí esse profissional tem que estar ligado a um profissional de tecnologia para fazer a programação conforme as instruções deste farmacêutico, entre todas as áreas. Então, quer dizer, a prestação de serviço, né? A questão da consultoria, de você estar lá e usar a sua criatividade para que esta máquina exerça a função do jeito que você quer, isso que está acontecendo. Essa é a revolução 4.0, né, da indústria. E é legal que isso vai trazer para a gente, em breve, e já está acontecendo, a personalização de produtos. Então eu posso pedir um produto numa fábrica, numa loja, do jeito que eu quero. Um carro do jeito que eu quero, um calçado, um tênis do jeito que eu quero. A Nike já faz isso, a Nike, Adidas, acho que faz isso nos Estados Unidos, na Europa. Você faz do jeito que você quiser, estampa que você quer, se é cadarço, zíper, tudo, todas as áreas. Então a indústria vai estar muito mais ligada à pessoa e você vai produzir o seu produto. Apenas que você vai ter um robô representado por uma marca, uma empresa, que vai produzir e vai entregar para você. Mas todo esse processo precisa das pessoas para manter essa máquina funcionando, manter a programação funcionando, que isso esteja ligado com as lojas, que esteja ligado no e-commerce, né, para que aconteça as vendas, que esteja ligado na logística. Vocês viram a quantidade de coisas que, né, essa revolução trouxe para a gente de benefícios? Então, olha que interessante que é. Então, muito importante, independente da área que você for escolher, você entender o que é indústria 4.0, o que é economia criativa, indústria criativa e economia colaborativa, né? Só para vocês terem uma ideia, o que é isso? Em função dessa mudança dentro da estrutura da indústria 4.0, da robotização e da automatização, então, assim, a indústria, vocês precisam buscar o quê? Criatividade, né? Prestar serviço, né? Transformar o ambiente num ambiente mais saudável, sustentável, tentar em todas as áreas aí que existe em volta dessa comunidade dentro de uma indústria que precisa ser desenvolvida. Então, olha quanta coisa que existe, né? Exemplo, numa economia colaborativa, pensa no Uber, né? Onde uma plataforma totalmente automatizada, robotizada, tem parceiros que não são contratados da Uber, são parceiros que têm o seu carro e que prestam serviço de logística, entre tantas outras, Airbnb, né? Entre outros serviços que a gente tem. Olha que interessante a revolução da indústria 4.0, o que fez na nossa sociedade, né? E o quanto pode ser explorado, é algo totalmente novo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Pessoal,
era só um momento mesmo para vocês terem esse primeiro passo, essa primeira aproximação sobre o que é, né, a indústria 4.0. Quero agradecer de coração mesmo a oportunidade. Nós da equipe da Unimetro Campus estamos abertos aí para vocês tirarem dúvida, conhecerem o nosso espaço, né? Ah, depois, se vocês quiserem os meus contatos aí, eu vou deixar certinho aqui, né, na descrição, tudo aqui, se vocês quiserem tirar dúvidas, tudo, mandarem e-mail para mim. Então, na descrição aí do vídeo aí, se vocês vão ter as informações, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham aí aproveitado este momento. Obrigado e uma ótima semana para vocês. Até mais.